Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o HGCR11, Fundo Imobiliário de Papel da Pátria. Vamos dar uma olhada no seu relatório mensal de dezembro. Tem uma ótima informação no relatório. Tem outra informação também que possa ser que traga sentimentos bons e ruins para o mercado. E vamos dar uma olhada na ordem, seus principais estatísticas, suas principais informações. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O fundo teve início em dezembro de 2009, então é um fundo quase 20 anos aí de fundo. Ele é gerido pela Pátria e administrado pelo Banco Genial. Tem taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Esse daqui é um ponto positivo dos seus fundos imobiliários da Pátria, que a taxa de administração é sempre sobre o valor de mercado. Ele tem também taxa de performance cerca de 20% sobre o excedente de 110% da média do CDI. Ele traz um cenário macro, a visão. Eu só destaquei algumas coisas aqui, ó. Ele fala que o ano de 2025 terminou trazendo aos investidores de fundos imobiliários motivos claros para comemorar. Ele destaca a recuperação dos FIIs, com destaques para os fundos de tijolo, com cerca de 21% de valorização. E os fundos de papel, cerca de 17,6%. Ele traz mais alguns resumos, que ele traz seu patrimônio líquido, cerca de 1,5 bi de patrimônio líquido, e sua cota patrimonial, cerca de R$ 98,40, um PVP de 1. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, vamos dar uma olhada quanto que está sua cota. Sua cota está cerca de R$ 99,10 no mercado secundário. Isso dá um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,56% e um PVP de 1,01. Então ele está levemente acima do seu PVP. É a liquidez diária de 3,4 milhões de reais. Ele traz a mesma informação do relatório na ordem, sua cota patrimonial e seu valor patrimonial. Zero de vacância, já que ele é fundo de papel, né? Seu último rendimento foi R$1, mas essas informações vamos ver lá no relatório. E mais de 100 mil cotistas. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui te pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe o like, ativa as notificações e deixe um comentário sobre o vídeo ou até mesmo recomendando um conteúdo para o canal. Voltando para o relatório, que ele traz, nós já vimos na ordem, a única coisa diferente aqui é a reserva acumulada de 75 centavos por cota. Mais para baixo ele vai detalhar melhor essa reserva acumulada e a reserva acruada. Que ele traz os resultados e o rendimento distribuídos. Ele teve o resultado de R$ 1,03 por cota, distribuiu R$ 1 por cota. Então aqui ele destaca que ele tem 75 centavos por cota de resultado acumulado e mais 81 centavos de inflação acruada. Joe, qual que é a diferença do resultado acumulado para a inflação acruada? Resultado acumulado é o lucro, no caso, devido às operações que ele já vendeu. Então já está disponível no caixa, ele pode distribuir a hora que ele quiser. A inflação acruada é um resultado, no caso aqui, positivo, só que esse aqui ele não pode distribuir a hora que ele quer. Para ele conseguir transformar a inflação acruada em resultado acumulado, ele teria que vender, no caso, o seu CRI, que está com marcação a mercado positivo, para assim fazer reconhecimento do lucro. E com isso, não ter mais o CRI na carteira, né? Então é isso. Então deu um total, somando os dois, de R$ 1,56 por cota. Que ele destaca que o resultado do fundo foi impactado positivamente em 47 centavos por cota pela venda total da posição nos CRIs GPA Sênior e GPA Subordinado, 2 centavos por cota da venda do CRI Iguatemi Fortaleza Mezanino, diminuição da exposição ao CRI Almeida Júnior 1 e 3 centavos por cota devido ao recebimento de prêmios dos CRIs Urban Hub, Mega Moda, Ecopark 2, IBM e JFL IPs. E também teve a venda da posição do fundo imobiliário Game 11. Só que o do Game 11 gerou um resultado negativo em 16 centavos por cota. Então ele vendeu com prejuízo. Que ele traz o resumo da carteira. Final de dezembro, ele está com cerca de 95,5% do patrimônio líquido alocado. Desses 95, 86,2% em CRIs e operações estruturadas. Se dá uma rentabilidade média ponderada de 14,1% ao ano ou IPCA mais 9%. Seu prazo médio 3,6 anos e seu spread médio 1,4 anos. Que ele fala que a carteira conta com 40 CRI e uma operação estruturada.
e 90% dos seus CRIs são indexados a IPCA, 9% indexado a CDI, com a taxa de CDI mais 3,2% ao ano, 1% em pré-fixado, com a taxa de 14% e 0,1% a IGPM. Aqui ele traz mais detalhadamente as movimentações na carteira, ali ele só trouxe o lucro ganho, né? Aqui vai ser a movimentação. E aqui tem mais um ponto de atenção do mercado, que para uns será uma notícia boa e para outros nem tantos. Em dezembro de 2025, o fundo fez duas novas alocações táticas. A primeira, ele comprou 50 milhões de reais do Garen 11. Com isso, vai se tornar a sua maior posição. E a segunda, no CRI WTC, ele comprou 8,5 milhões à taxa de CDI mais 2%. Também o fundo alocou mais 8 milhões e meio no CRI Carrefour a uma taxa de pré-fixado a 14% ao ano. O fundo também aumentou exposição nos CRI já detido pelo fundo. Ecopark 2, cerca de 15 milhões, com a taxa de PCA mais 8,75. JFL Lorena 2, cerca de 7,8 milhões, a taxa de PCA mais 10,5. Mega Moda, no valor de 15 milhões, a taxa de PCA mais 8,9. E o fundo vendeu algumas das suas posições. A primeira foi o CRI GPA Sênior e GPA Subordinado, já trouxe lá em cima, rendeu cerca de 110 milhões essa venda. O CRI Guatemi Fortaleza Mezanino, ele vendeu cerca de 3,5 milhões. E o fundo imobiliário Game 11, ele vendeu cerca de 17,5 milhões, lembrando que essa foi a operação que deu prejuízo à venda. E ele também diminuiu sua exposição no CRI Almeida Júnior 1 em cerca de 5 milhões. Ele fala que foi para fazer reciclagem de carteira. Então foi através dessas vendas com ganho de capital, com lucro no caso, que ele pôde fazer a transferência um pouco da inflação acruada para a reserva de caixa, ou caixa acumulado, reserva acumulada, chame conforme você achar melhor. Que ele destaca, né, que o CRI GPA foi adquirido em 2023 e foram totalmente vendidos. Ele destaca que teve um resultado significativo de pré-pagamento, uma TIR nominal de 13,7% ao ano, que é equivalente a IPCA mais 9,4% ao ano, ou CDI mais 1,1%. Que ele traz sobre receitas extraordinárias, que ele teve o prêmio do CRI UrbHub de 401 mil, que é equivalente a 2 centavos por cota. Que ele destaca que não tem compromissados reversos, ou seja, não tem alavancagem, pelo menos até esse relatório. Aqui ele traz só a watchlist, só tá o CRI Cotar, não foram adicionados novos CRIs na watchlist, e o CRI Cotar tem uma novidade que tá chegando lá, eu te falo. E a performance do fundo no mês, o HGCR teve uma performance de 6,1%, o IFIX 3,1% e o CDI bruto 1,2%, então ele teve uma performance quase o dobro do IFIX esse mês. A sua distribuição média dos 12 meses dá R$ 1,03 por cota. Que ele traz sobre o valor de mercado, valor patrimonial, aqui ele fechou quase 0 a 0. Aqui é sua famosa DRE, ele teve um total de receita de 18 milhões, cerca de 1,17 por cota. Teve a despesa de 978 mil, cerca de 6 centavos por cota. E ainda teve um resultado financeiro líquido positivos em 2 centavos, que é o ganho de receita extraordinário. Deu resultado distribuído de 17,4 milhões, cerca de R$1,03 por cota, e ele distribuiu 15,4 milhões, R$1. Sua reserva saiu de 62 centavos para 75 centavos, então ele fez 13 centavos de aumento de reserva. A sua carteira de ativos, seu principal, 36% está no varejo, 21% logístico e 21% residencial. Principal estados da distribuição geográfica é São Paulo, com 43,9%. E ele destaca que tem 5,2% também pulverizado. Que ele traz seus 41 CRIs, destaque é 6 segmentos distintos, boa diversificação regional, com maior exposição em São Paulo, que eu acabei de falar. Aqui são seus carteiras de ativos. Principal, Almeida Júnior, com 7,72%. Daqui, na minha visão, é um ponto de atenção. Se ele aumentar muito e chegar pelo menos a uns 10%, aí aumenta ainda mais. Por enquanto, tá só um pontinho de atenção amarelo, piscando. Mas se aumentar muito esse Almeida Júnior aqui, pode virar para uma luz vermelha. Seguido pelo Mega Modo, com 5,55%. E terceiro, o Léo Madeiras, com 4,78%. Aqui está o Cotar, com 4,49%, que foi o que deu problema. Distribuição da LTV, cerca de 62% dos seus CRIs tem LTV entre 0% e 50%. E seu LTV médio ponderado, 41%.
e o seu LTV médio ponderado é 45%. A distribuição, seu vencimento tem apenas de 2027, 3%, a maioria depois de 2030. A alocação por indexador, 90% PCA, com a taxa de IPCA mais 9, com prazo de 3,7 anos. Seguido pelo CDI, cerca de 9%, com a taxa de CDI mais 3,2%, com prazo médio de 3,06. Que são o detalhamento dos seus ativos, como eu falei. Só o Almeida Júnior tem que ficar esperto. Não, todos têm que ficar esperto, mas o que liga mais o sinal de atenção é o Almeida Júnior. O Cotá já foi um dos seus top 3 devedores, hoje já está lá em quinto. Que ele traz a carteira de alocação dos fundos imobiliários, então está com cerca de 9,3% de alocação total. 9,3% da sua carteira está em fundo imobiliário. E como eu falei, o GARI 11 vira seu principal ativo de fundo imobiliário, cerca de 3,31%. O dobro do segundo, que é o SPVJ, e o terceiro é o Canip. Ele deu um salto de mais de 2% de alocação em fundo imobiliário de novembro para dezembro, saindo de 6,9% para 9,3%. Aqui ele traz as principais operações que ele teve no mês. E eu destaquei o GARI 11 aqui. A alocação tática de recursos no FIIs GARI 11, no volume total de 50 milhões, como já vimos. Em contrapartida, a venda total do Game 11. Então ele vendeu o Game 11, 17,5 milhões, se eu não me engano. Pegou mais um dinheiro do caixa e investiu em GARI 11 a um preço no mercado primário R$ 9,01. Era mais ou menos o que estava a cota no mercado secundário no mês de dezembro. Agora, devido à compra da laje corporativa, o GARI deu uma caída. Tá 8 e alguma coisa. Como ele traz aqui uma alocação tática, eu acredito que ele deva, no futuro, fazer um ganho de capital e revender, além de ganhar os dividendos, né, mensalmente. Aqui é o watchlist, que é o Cricotá, que está com problema. Que ele destaca que em dezembro de 2025, que é a notícia boa, foi assinado o contrato de venda em compra sobre condições suspensivas de venda da totalidade do imóvel, incluindo as lajes dadas em garantia na operação do CRI e a laje detida diretamente pelo FRI Corporate Chuckley, que é o devedor do CRI, pelo valor bruto de 100 milhões. 5% do valor já foi dado a título de sinal. Então aqui ele está falando que foi assinado o contrato de venda dos ativos, incluindo os ativos que estavam em garantia ao Cricotá, do FII Corporate Chuckley. Acho que é Chuckley. Então, provavelmente, se confirmar essa venda mesmo, ele deva receber pelo menos a amortização do CRI, que está inadimplente. Ele destaca que o respectivo impacto por cota será divulgado na conclusão da transação. O montante do CRI é cerca de 68 milhões. Desses 100 milhões bruto, ainda vai ter que tirar 7 milhões de imposto. Mas acreditamos que ele receba todo esse valor. Ele não vai receber os juros, mas pelo menos já recebe o montante emprestado de volta. Não é os melhores do mundo, mas também não é o pior. Que a liquidez do fundo, nós já vimos. Seus números de cotistas aumentou de novembro para dezembro. Aqui as deliberações das assembleias do mês, teve 2. Bom, esse foi a análise do relatório. Notícias boas, notícias para algumas pessoas boas, para outras nem tanto. Deixa aí no comentário o que você acha da venda do Game 11 e da compra do GARI 11, do aumento de exposição em fundos imobiliários do fundo e sobre o que cotar também. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e ativar notificações. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que o Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima.